Fala galera, beleza? Resolvi gravar esse videozinho aqui porque é o seguinte, uma das maiores dúvidas que eu respondo aí nas aulas de CSPO é na verdade sobre contratos ágeis, né? E esse é um assunto que realmente, numa aula de PO especificamente, as pessoas acabam perguntando bastante porque a gente fala muito de escopo aberto, escopo flexível, de, poxa, não conseguir estimar quando todo o produto fica pronto, justamente por não saber o que é todo o produto, e é aquelas discussões de sempre que a gente tem na aula, né? E aí eu sempre falo para os alunos o seguinte, que no fundo, o pior problema que a gente tem com gestão de projetos, vamos dizer, né, tradicional, né, waterfall, é que, cara, se você pensar em conhecimento no tempo, o momento em que as pessoas tradicionalmente fazem a estimativa é justamente quando você sabe pouco ou nada sobre aquilo que tem que ser feito, que é essa bolinha verde aí, é o ponto inicial, né? O time vai aprender com o tempo, o PO vai aprender com o tempo sobre o que precisa ser feito. Mas o pior momento para fazer uma estimativa é justamente no começo. Então é muito difícil trabalhar com clientes tradicionais porque, no fundo, os caras querem uma data. Pô. Eu quero saber quando tudo isso aqui fica pronto. E realmente não é fácil, né? Então, um exemplo que eu dou para eles, que é uma coisa que eu já usei, né, um modelo de contrato que eu já usei algumas vezes e foi sempre muito legal, o resultado realmente foi sempre muito bom, é o seguinte. Imagina que a gente senta com um cliente, né, vamos dizer, eu desenvolvo software, eu sento com um cliente e aí o cliente me diz, olha, eu tenho o meu problema de negócio é esse aqui, a gente tem que resolver isso, isso e aquilo, e aí a gente traz o time para discutir e depois de um processo rápido de inception aí, a gente define a visão do produto e o time imagina, lembrando que a gente está naquele momento em que a gente sabe pouco ou nada sobre o que tem que ser feito, vamos dizer que o time imagine que esse é um trabalhinho que leva aí em torno de 4 meses para ficar pronto. Então, no fundo, a gente tem ali 4 meses de trabalho num contrato. Só para deixar claro, gestão de contrato por hora, eu acho uma furada. Aquele negócio de fazer timesheet, aquela coisa toda, isso tudo para mim é muito difícil de fazer. Porque é ineficiente, toma um tempo danado e na verdade só vai gerar estresse e problema. E aí, o que acontece? Cara, é muito melhor vender sprint. É muito melhor vender sprint, porque vendendo sprint você acaba fazendo com que a gestão fique muito mais eficiente. E aí você diz o seguinte, olha, eu tenho aqui 4 meses de trabalho, dá em torno aí de, vamos dizer, 16 sprints, e o preço por sprint é X. O legal de fazer o preço por sprint X é que, pô, você sabe o seu custo, o sprint tem o time box lá fixo, bonitinho, então você bota a margem que você acha que vende e aí pronto, é muito mais fácil vender sprint. Ah, quanto é que a gente já gastou nesse projeto? É só olhar o calendário, pô. Eu não preciso ficar olhando o timesheet, ficar fazendo controle de ninguém. Então imagina que no meu exemplo aqui, nessa reunião que a gente fez, que a gente desenhou a visão e fez o Inception, a gente chegou à conclusão de que fazer esse determinado produto vai levar aí 4 meses. E só para facilitar a conta, esses 4 meses significam 40 mil reais. Então a gente, na verdade, está falando, por exemplo, de 4 pagamentos de 10 mil reais, um por mês, vamos dizer assim. É claro que a gente tem vários sprints que vão ser rodados aí ao longo desses 4 meses, né? E obviamente você vai convidar os clientes, os stakeholders, todo mundo para reunião de review, para coletar feedback, para dar visibilidade, transparência sobre como é que as coisas estão ficando e obviamente promover todas as mudanças e melhorias que o produto merece e que você combinou lá direitinho. Isso aí é absolutamente natural. Aí, imagina o seguinte, a gente chegou no final dos 4 meses, dando visibilidade, tudo aquilo que a gente sabe como é que funciona, e o cliente está satisfeito com o resultado. Cara, se o cliente está satisfeito com o resultado, fácil. A gente paga lá, ele paga pra gente 40 mil e tá tudo certo, o cara tá feliz. Foi tudo bonitinho como a gente gostaria que fosse. Mas imagina que, na verdade, ao final do 3º mês, o cliente já está super satisfeito. Ele olha para o backlog e fala, cara, e obviamente um bom PO vai sinalizar isso também, olha, daqui para frente eu não vejo mais valor. O PO vai sentar com o cliente e vai falar, olha, olhando para o backlog aqui, cara, eu acho que você não precisa dessas funcionalidades que a gente tem até o final. Então o cliente está feliz, mas a gente está parando o produto mais cedo. O cliente já pagou 30 mil e ainda tem 10 mil para pagar. Nesse caso, a gente tem 2 opções. A primeira opção é o seguinte, vamos dividir o dinheiro que falta. Você vai pagar 35 mil no total e eu vou ficar com 5 mil de bônus, ou seja,
eu vou ganhar 5 mil sem trabalhar. Obviamente que esse cenário ele pode impactar negativamente a tua estrutura, porque se você combina com o cliente no último minuto que vocês vão interromper o projeto, pô, seu time pode ficar parado. Mas é claro que ao longo dos sprints anteriores, um bom PO já está conversando com o cliente para saber qual é o melhor ponto de parada. Então esse bônus é bônus de verdade. Você vai ganhar 5K sem trabalhar, mas no fundo seu time já está trabalhando em outro projeto. Essa no fundo é a primeira opção. Mas a segunda opção é assim, cara, a gente ainda tem um mês, me dá outro produto, porque aí a gente vai deixar de fazer coisas sem valor e vai usar aquele mês para fazer coisas com extremo valor. E aí você vai aumentar o ROI do investimento do cara de uma maneira geral. Outra possibilidade é o seguinte, a gente chegou no final, mas a gente não terminou, ainda tem coisa para fazer. Por quê? Porque a visão do projeto foi mudando ao longo do caminho, a visão do produto, desculpa, foi mudando ao longo do caminho, e aí, obviamente, surgiram novas ideias de funcionalidade, etc. O tempo esgotou, mas o cliente está feliz, só que ainda acha que tem coisa para fazer. Nesse caso, o cliente pode pagar por sprint adicional. Vai estar lá bonitinho no teu contrato, olha só, eu estou te vendendo 16 sprints por um valor de 40 mil reais e aí a sprint adicional custa X. Normalmente, aliás, por estar fora do pacote, a sprint adicional pode acabar custando um pouquinho mais caro. Natural, é do business. Mas vamos dizer que chegou no final e o cliente não ficou satisfeito. Isso quer dizer que a gente não fez um bom trabalho, a gente deu mole mesmo, e, cara, o cliente está insatisfeito, a gente não alcançou a visão ao longo do tempo. Obviamente, a probabilidade disso acontecer não é muito alta se você está fazendo o Scrum direitinho, se você tem um bom time, se você tem um bom Scrum Master, se você tem um bom PO. Porque a gente consegue mexer no escopo flexível de maneira a remover itens de pouco ou nenhum valor para que a gente consiga usar o tempo de forma mais eficiente e entregar muito valor em pouco tempo. Mas vamos imaginar a possibilidade de que isso realmente aconteceu. Bom, vou trabalhar de graça. Cara, não tem problema, tá no contrato. É o seguinte, olha, se chegou no final aqui, a gente chegou aqui no final e não tá bom, você não tá feliz porque a gente não atingiu a visão, então eu vacilei, meu time vacilou e a gente vai trabalhar de graça sim. 1, 2, 3 sprints, quanto você tiver no contrato. E é assim que funciona. Essa maneira de tratar contrato, ela torna a participação do cliente extremamente importante em todo o processo, ela faz com que o PO tenha que acompanhar, obviamente, como a gente sempre indica, o desenvolvimento do produto muito de perto e ter uma excelente relação com os stakeholders e com quem está pagando, né? E ao mesmo tempo faz com que a gente desenvolva um relacionamento com o cliente que se aproxima muito do que a gente estuda, por exemplo, em marketing de serviços, que no fundo é o que a gente faz em TI. Então, quis só gravar esse videozinho aqui para mostrar algumas das ideias que eu tenho discutido aí sobre contratos, principalmente em aula. É assim que eu mostro para as pessoas. E o feedback da galera é sempre muito legal, de que, pô, mas que maneiro isso, cara. Pô, vou tentar adotar isso com os clientes e tal. Um disclaimer que eu sempre faço na aula é o seguinte, olha, gente, eu nunca ofereceria isso, por exemplo, para alguém que vai trabalhar com a gente pela primeira vez. Porque talvez ainda não entenda no mindset, talvez ainda não confie o suficiente. É preciso haver confiança para a gente trabalhar dessa maneira. E aí, confiança se constrói com transparência e visibilidade. Obviamente, o objetivo que eu quero alcançar é construir uma relação com o cliente que seja duradoura, baseada em confiança. E aí essa maneira de fazer contrato, embora seja muito difícil de ser aceita no primeiro momento, ela ajuda muito a chegar nesse cenário. É óbvio que existem outras 1000 maneiras de fazer contrato. Essa é a minha preferida.